Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Sarai. Estou aqui com o professor Nasser para a primeira aula de nosso curso Introdução à Filosofia. Bom, se a gente vai acompanhar o percurso histórico da filosofia, a gente tem que ter uma noção, ainda que aproximada, do que seja a filosofia. E essa é uma questão extremamente delicada e bastante espinhosa para os filósofos, porque a filosofia, ao longo da história, foi se revelando sobre diversas facetas. Embora alguns preceitos, alguns contornos surgiram já no início da filosofia, e talvez os contornos fundamentais aparecem no início da filosofia, esses contornos só se tornaram mais nítidos, mais claros, à medida que a própria história se transformou, ou a própria história foi acontecendo. Então, a noção de filosofia foi se transformando. Mas se transformando não no sentido de mudar o seu conteúdo, diria assim, mas de apresentar, à medida que o tempo e a história fosse correndo, outras dimensões que passaram a prevalecer e a se tornar importantes para a compreensão da própria filosofia. Então, nesse sentido, nós não podemos falar que tem apenas um único conteúdo histórico à filosofia. A filosofia foi se diversificando em relação aos objetos de que ela tratava. E cada objeto tratado trouxe relevantes contribuições para a observação e para o entendimento da própria filosofia. Veja só, o que é essencialmente filosofia? É uma espécie de visão que o homem pode elaborar a respeito da realidade, e essa visão é uma visão que procura abranger a realidade o máximo possível. Ou seja, é a tentativa de elaborar uma compreensão da realidade que seja a mais abrangente, a mais extensa e, ao mesmo tempo, a mais profunda possível. Veja, o que significa compreender? Que está na base da própria filosofia. É uma capacidade que nós temos de, ao exercitarmos o nosso pensamento, irmos agregando extensivamente e continuamente mais elementos. Só que para você agregar novos elementos, para você ampliar a sua compreensão, é preciso que esses novos elementos sejam concatenados, sejam vinculados a coisas ou às estruturas que você já elaborou anteriormente. Então, para você compreender algo, é preciso que haja uma lógica orientando esse processo. A compreensão é uma compreensão de natureza racional. Você só obtém efetivamente a compreensão de algo à medida que você estrutura isso racionalmente. Veja, como é que nós demonstramos que temos a compreensão? Quando você é capaz de revelar para outra pessoa aquilo que você efetivamente entendeu. E ao fazer isso, você necessariamente deve partir de determinados pontos, de determinados aspectos, e ir apresentando uma sequência de elementos que revelem efetivamente que você tem aquilo guardado na sua inteligência, na sua memória. Veja, no caso da filosofia, o que ela procura essencialmente, e isso já aparece no início da história da filosofia, é uma compreensão que seja a mais ampla e a mais abrangente possível a respeito da
das estruturas ou da própria realidade. Né? É claro que, falado assim, pode parecer uma coisa obscura, né? E às vezes até incompreendida num primeiro momento. Mas eu vou dar alguns exemplos, né, que ilustram isso, né, que permite, né, que nós tenhamos e obtenhamos uma compreensão da realidade, como é e qual é o interesse da filosofia ao fazer isso. Veja só, existem dois filósofos extremamente antigos, estariam no rol dos primeiros filósofos, que são chamados de pré-socráticos. Posteriormente eu explicarei, né, a origem desse termo. Bom, mas são os dois primeiros filósofos que já manifestam nas suas elaborações de pensamento essa característica essencial da filosofia, que é a obtenção de uma compreensão abrangente da realidade. Um primeiro filósofo, eu poderia dizer assim, que deixa isso muito claro, ele se chama Heráclito. É um filósofo grego, cujo pensamento, apesar de extremamente simples, ele tem essa característica de poder dar um preceito ou um princípio de compreensão extremamente abrangente da realidade. Veja só, o que diz essencialmente o Heráclito? O Heráclito dizia o seguinte: quando nós procuramos observar a realidade, o que nós percebemos, essencialmente, é que a realidade está em movimento. Mas o que significa isso? É dizer que a realidade está num contínuo processo de transformação, que ela sofre sucessivas mudanças, sucessivas metamorfoses continuamente. Ou seja, todas as coisas, de alguma forma, podem ser vistas como estando sempre mudando, sempre se transformando, sempre deixando de ser algo e se tornando algo que não era. Seja envelhecendo, seja decaindo, seja nascendo e crescendo. Ou seja, a maioria das coisas que nós observamos na realidade passa por um processo de sucessivas transformações. E o Heráclito diz o seguinte, que esse é o fundamento da realidade. Esse é o elemento essencial da realidade. Em outras palavras, a realidade não é alguma coisa fixa, mas é alguma coisa que está o tempo inteiro se transformando, se modificando. E o mais interessante é o seguinte, que isso não vale apenas para a realidade que está ao nosso redor. Nós podemos estender essa ideia, ou esse preceito, ou este princípio, para outras realidades que estão muito além de nós mesmos. Ou seja, eu posso dizer, e é isso que faz o Heráclito, que toda a realidade está em contínua transformação. Não apenas aquela que eu estou observando, mas o conjunto de todo o universo está em contínua transformação. Tudo está mudando. Veja, um elemento que torna isso bastante nítido é aquele que nós vivenciamos, e é aquilo que nós vivenciamos e chamamos de tempo. O tempo é um exemplar bastante próprio e bastante característico dessas mudanças. O tempo está o tempo inteiro se transformando. Quer dizer, a característica fundamental do tempo é um percurso de sucessão e transformação contínua que pode ser estendido e pode ser aplicado à própria realidade. Ou seja, nós observamos o tempo se transformando, assim como observamos a própria realidade se transformando da mesma forma que o tempo. Ou seja, as coisas se sucedem temporalmente e se sucedem fisicamente se transformando.
A hora que nós observamos as transformações, né, quando nós vamos olhar as transformações, né, nós percebemos o seguinte, que a mesma coisa, né, em tese, nunca é a mesma coisa. Quando nós olhamos uma planta num determinado dia, e obviamente, quando olhamos essa mesma planta num outro dia, não será jamais a mesma planta. Por quê? Porque ela se transformou, ela se modificou. Alguma coisa, ela perdeu algumas folhas, ela criou alguns ramos, há algo que está surgindo ali, né, que revela que houve uma mudança. E que essa mudança também não pode ser interrompida. É outra característica, né, que o Heráclito observa. Esse processo de contínua mutação, de contínua transformação, de contínua metamorfose das coisas, da realidade, do mundo, do universo, não pode ser contido, não pode ser bloqueado. Tudo se transforma, tudo muda. E isso vale para todas as coisas. Obviamente que vale para todos nós. Diga, Leandro. O Heráclito é o homem do rio. Isso. Ele diz, nós não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, porque não será mais o mesmo rio, né? As águas já terão modificado. Né? Então, todas as coisas estão se transformando. E o interessante e o compreensivo dessa afirmação é que ela é válida, né? Ou nós podemos constatar racionalmente a sua validade universal. Né? Ou seja, é um critério, é um princípio de compreensão da realidade, de observação da realidade, que valeu no momento que foi criado lá pelo Heráclito, 500 anos antes de Cristo, e vale até hoje. E certamente continuará valendo para todas as gerações humanas, para todos os seres que se seguirão ao longo da história. Ou seja, isso valeu no passado, vale no presente e valerá no futuro. Né? Tudo está se modificando, tudo está se transformando. Veja, pode parecer uma afirmação em princípio ingênua, mas ela é extremamente compreensiva, porque nós podemos constatar isso, né, quando nós nos atentamos para a própria realidade, para nós mesmos. Né? Nós estamos continuamente em transformação. Né? E o fato também disso não ter um limite, não ter como ser contido, como ser bloqueado. Né? Nós, assim como a realidade, como tudo no universo, está nesse processo, vinculado a este processo. Aí, veja, o Heráclito se pergunta, mas por que as coisas são assim? Por que as coisas estão se transformando? Por que não é possível conter essas mudanças? E qual é o significado que isso tem? Qual é o que essa constatação, né, nos permite falar o que sobre a realidade? Veja, ele coloca, ao fazer essas questões, um pequeno problema, que é o seguinte: se todas as coisas estão se transformando, como que eu posso saber que quando eu estou pensando sobre algo, que eu efetivamente esteja pensando sobre algo que está se transformando? Ou seja, será que eu estou efetivamente pensando em alguma coisa? Se ao pensar sobre algo, esse algo está se modificando e eu estou me modificando, à medida que estou pensando sobre isso, aquilo que eu efetivamente estiver pensando não é a mesma coisa e não será a mesma coisa, em princípio, daqui a 10 minutos, daqui a 10 segundos. Porque aquilo que eu pensei se modificou, seja em mim, seja em relação à própria realidade. Nesse sentido, nós efetivamente não teríamos um parâmetro sólido, permanente de observação da realidade. O único parâmetro que tem é a compreensão dessa mudança contínua.
Não existe, portanto, um ponto fixo, né, que nos permita dizer que nós efetivamente estejamos pensando algo que seja válido permanentemente para aquele objeto que estejamos pensando. Não sei se essa é uma ideia muito abstrata, né, mas ela significa exatamente isso, né? Diga, Leo. Na época dele não tinha máquina de tirar foto ainda, então não dava nem para fazer analogia, se ele estava pensando num retrato ou numa coisa que está se modificando. Mas veja só, quando nós observamos, por exemplo, uma pedra, um objeto extremamente sólido, a nossa tendência é imaginar que ele não se transforma, né? Porque nós vemos cotidianamente esse objeto e aparentemente ele está idêntico, né? A pedra está lá no mesmo lugar, da mesma forma, etc. Mas, diz o Heráclito, isso não é real, né? Ela deve ter se transformado, ou ela sofreu pequenas transformações tão sutis e tão simples, né, que nós sequer observamos. Mas ela está necessariamente se modificando. A pedra que você está vendo hoje não era a mesma pedra que você viu ontem, e certamente não será a mesma pedra que você verá amanhã, né? Essa ideia, né, esse princípio, veja só que interessante, é um princípio de compreensão da realidade, porque nos permite verificar um certo padrão comum a todos os elementos da realidade, de eles estarem continuamente se modificando. E essa característica de que você está observando algo com um caráter universal, né, é uma das características essenciais da própria filosofia, porque as elaborações do pensamento filosófico são elaborações que tendem a nos conduzir, ou que procuram nos conduzir, a obter compreensões dessa natureza, ou seja, algo extremamente universal, válido para toda a realidade. Nenhum de nós pode dizer que a realidade não está se transformando. Todos nós podemos verificar isso, seja do ponto de vista empírico, seja do ponto de vista racional. Racionalmente observando a realidade, nós podemos dizer o seguinte: olha, o Heráclito está certo. Tudo está se transformando, tudo está se modificando, né? Embora seja uma afirmação feita há muito tempo atrás, mas ela é uma afirmação que nos conduz a uma compreensão abrangente da realidade, né? E essa característica é que interessa à filosofia, ou que me interessa agora, nesse momento, né, manifestar da filosofia. Então, veja, o que eu disse inicialmente? Que é uma elaboração racional que procura compreender a totalidade da realidade, que procura compreender todas as coisas. Então, nesse princípio da filosofia grega, e especificamente com o Heráclito, ele já dá, ele já manifesta essa característica que depois se tornará a tônica e um dos elementos fundamentais para a compreensão da própria filosofia. A filosofia é um exercício de racionalidade com o propósito de compreender essa mesma realidade da maneira mais abrangente e profunda possível. Então, um dos elementos, um dos traços da filosofia já aparece aí. É claro que essa é uma única afirmação, no caso do Heráclito. Ele não tirou muitas consequências a respeito dessa ideia, embora ele tenha tirado algumas. Então, é uma filosofia, ou ao menos é um pensamento filosófico, que na sua origem, lá nesse começo da filosofia, é bastante simples, é bastante simplificado. Bom, eu acho que essa é uma das características essenciais aí da filosofia. O que nós faremos é ver como esse tipo de pensamento se desenvolveu ao longo da história. Então, se nós vamos fazer a história da filosofia, seria a história deste tipo específico de exercício de pensamento,
cujo objetivo é compreender a realidade da maneira mais abrangente e mais extensa possível. Bom, no nosso próximo encontro, eu falarei de um outro filósofo que também apresenta características similares em relação a esses elementos da filosofia. Excelente. Até a próxima aula, Nasser. Até a próxima, Leandro.